E aí, essa galera, bom dia! Programa De Frente com o Brasil. Vivo nesse mundo de passos fundos, olhando pro horizonte eu vejo. Olhando pro horizonte eu vejo, eu não desisti não, eu não desisti não. A sua vida tá quebrada, trabalha duro, paga a morada, marca falsificada. Levanta a voz para o contrário, verde e amarelo do seu lado, salário arrochado, yeah, na Mauê Bambadá. Sem cabeça pra segurar, ideias chulas pra aguentar, todo esse lixo na sua porta. Ideia tá furada, esvaziada, mal pensada, mal elaborada. No final da vida não tem fim, ao fim da linha não tem, faz parte da imaginação pra quem vem. A carne mais barata do mercado é a carne negra, que vai de graça pro presídio, pra debaixo do plástico, que vai de graça pro subemprego, para os portões, para os hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que satisfação para esse Alá Parangueté aqui no nosso programa De Frente com o Brasil. Boa tarde, virar Porangueté. Boa tarde. Boa tarde. Então, nós somos um programa mundial, certo? Um programa mundial. E hoje nós vamos aqui na nossa primeira edição conversar com Preciauá Porangueté, né, uma ancestral de nossos tempos. Preciauá Porangueté, quem é você? Preciauá Porangueté Isso, quem é? é uma entidade, é uma identidade, é um ser, é uma expressão artística, cultural, é uma lembrança, é uma memória dos antepassados, da contemporaneidade, de agora, de uma expressão de um ser artista que vivencia as memórias dos seus ancestrais e que é amplo além e vivencia novas formas de vida e reflete sobre essa realidade. Preciauá Porangueté é isso. É um nome que escolhi assim, de um tempo para cá, assim, nessa envoltura, né, nessa revolução de novas formas, de novos entendimentos, de abertura de reflexão. A gente até trava a língua. Até a mosca. Porque são muitos movimentos e é um corpo em movimento, né? Entendendo esse novo momento e os antigos momentos também, né? Refletindo sobre a história da humanidade e a criação disso tudo, né? Ampliando a nossa capacidade de entendimento. E nesse processo, eu, que tenho um nome dado pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, como Leandro da Paz Barbosa, né? Nomes que estiveram associados, né, aos portugueses, né, à coroa portuguesa, mas foi colocado na minha família, né, por imposição, né, do colonizador, né, do sequestrador, do escravocrata, né, que em seu sistema, né, assegurou a língua portuguesa como uma prioridade, né, extinguindo, né, a fala tupi-guarani e todas as outras línguas que fazem parte dos povos e comunidades tradicionais hoje atualmente. Então a gente não vê nas escolas realmente conversar sobre o tupi-guarani, sobre o iorubá, sobre o banto. A gente não está vendo aí nesse momento histórico conversas, né, educação. Existe até uma lei, né, duas leis que legitimam isso, né, a 10.639 e a 11.000, né, que fala muito sobre essa questão da história da cultura africana indígena, né, nas escolas, e a gente não está vendo, né, esse resgate. Há muito tempo que a gente tem falado isso, tanto nas conferências como nos movimentos sociais, e agora a gente escolheu a arte e a cultura, né, como não somos reconhecidos como artistas, nem vivenciamos um processo mesmo de
consciência desse processo, desse ser transformador que pode transformar o mundo, né, que pode adequar-se ao mundo também em consonância com a natureza. Então, o nome Precial Aporangueté vem dessa expressão mesmo, né? Porangueté é um sobrenome que significa a expressão da beleza, né? O estilo, né? A forma que o espírito se adequa à natureza, é a expressão mais bela da natureza. E é muito fantástico esse movimento e essa mudança de nome, né? Esse reconhecimento de uma ancestralidade. E eu mesmo me colocando nos espaços no movimento negro e também agora nessa consciência de que não só tem uma descendência, né, que vem de um processo de sequestro, né, da África, como também essa consciência dessa descendência de povos nativos das Américas que já viviam aqui há muito tempo, muitos mil anos aí atrás, antes de qualquer cruz, antes de qualquer Bíblia, antes de qualquer intervenção, né, europeia nessa terra, né, conhecida como Brasil. Nossa, chega, ficamos sem palavras, né? E é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, Preciauá, na sua fala aí você já deixou bem explícito, né, que está bastante ativa. Bastante ativa. E então, gostaria de saber a sua reflexão, né, sobre a conjuntura desse Brasilis, né, desse território que hoje é chamado de Brasil, chamado de Brasil. Primeiramente vou priorizar as notícias boas, né? Que ótimo, né? Chega de notícia ruim. Porque são coisas que não são conversadas, né? Notícias boas, a gente tá vendo aí um aparelho midiático que só lança só bombas de informações, né, no cérebro, e o cérebro vai só processando o medo, e a terapia do choque também, que faz um grande turbilhão na cabeça, né, das pessoas. Quanto mais você assiste sobre a violência, quanto mais você assiste sobre a corrupção, quanto mais você assiste sobre desastres naturais e também desorganização política e guerra e bombas, mais ainda a sua mente ela se acomoda a um pensamento muito reto, um pensamento quadrado, de que não tem como mudar, de que realmente está acontecendo um apocalipse, que tudo vai acabar, vai chegar um cometa, outra pessoa aí, um Messias vai chegar dos céus e vai arrebatar todo mundo, vai retirar todo mundo e levar para uma terra distante, sendo que são coisas da fértil imaginação, né? E essa fértil imaginação ela faz parte de um pacote de más notícias. Então as boas notícias precisam ser, sim, colocadas em evidência. Finalmente. Finalmente. E eu vou falar um pouco sobre o bem viver, né, que ainda é uma proposta que tem se colocado, né, como um processo de pensar diferente, de retornar, né, de olhar, de refletir sobre o passado e ver como esse passado ele está presente e o que a gente pode também propor de mudanças, né? Então eu vou aqui ler para você, né, e para todo mundo que vai prestigiar aí essa obra midiática desse programa aqui. Muito obrigado por me convidar para esse momento. Eu que agradeço imensamente pela essa oportunidade de lhe escutar, né? De propor a outras pessoas, né, que sentirem a voz chamada, de escutar você também. Muito obrigada. Agradeço. Agudjê. O bem viver é um processo em construção e reconstrução que encerra processos históricos sociais de povos permanentemente marginalizados, os povos e comunidades tradicionais. Esta proposta não pode ser vista só como uma alternativa ao desenvolvimento economicista. São palavras bem difíceis em português, eu acho muito legal. Tampouco é simples. É um simples convite a retroceder no tempo e reencontrar-se com um mundo idílico, inexistente por definição, que afirmam que fomos exterminados, né? Não existimos. E não pode transformar-se em uma sorte de religião com seu catecismo, o catecismo, né, que
praticado por algumas instituições religiosas, seus manuais e seus comissários políticos. Esta proposta reivindica o passado e o presente dos povos e nacionalidades tradicionalmente indígenas e negros. É, em essência, parte de um processo sustentado no princípio de continuidade histórica. O bem viver, então, nos dizeres do sociólogo argentino Héctor Alimonda, aparece ancorado no legado dos povos andinos em suas práticas cotidianas e em sua sabedoria prática. Então é uma coisa, né, que realmente acontece uma conversa na América Latina, né, entre esses povos, né, coisas que não são conversadas, por exemplo, nessa República do Brasil, né, as pessoas na sociedade brasileira, na escola, já não conseguem conhecer nem entender, né, esse processo, mas que esse processo existe. Né? Existem novas redes, existem novas culturas, novos movimentos, pessoas construindo versões, pessoas pensando, refletindo, construindo conhecimento. E é muito importante isso, né? O bem viver, e é uma das propostas da Rede Pindorama, né? Que é a rede que eu entrego. E essa rede, né, ela tem refletido sobre o bem viver e sobre a questão cultural. E aqui, só para não ser muito delongado, né? Não tomar muito tempo, mas existe aqui algumas questões também. O bem viver na utopia indígena, né? O bem viver enquanto soma de práticas de resistência ao colonialismo e as suas sequelas é ainda um modo de vida em várias comunidades indígenas que não foram totalmente absorvidas pela modernidade capitalista ou que resolveram manter-se à margem dela. Esta constatação descarta logo de cara que o mundo indígena não tenha sido vítima da conquista e da colônia, enquanto processo de exploração e repressão da longa noite colonial que se projeta até os nossos dias republicanos. Então, Precial, você falou, né, que aliado junto a esse processo do bem viver, né, existem várias outras pessoas, né? Várias pessoas, principalmente da América Latina, né? Então, eu gostaria de saber por onde é que você tem andado. Eu vi que você aí tem várias cartilhas aí de outras pessoas, né? De outros movimentos. Você poderia, por gentileza, comentar um pouquinho aí da sua andança? Posso sim, porque assim, são processos muito amplos, né? Estamos atuando em um movimento nacional, né, ou internacional, né, nacional e internacional também, de conversa, de diálogo, né, diálogo político e também um diálogo artístico-cultural, né, que pensa na sociedade, que reflete sobre a questão do racismo, né, e diante disso, nesse ano, trazendo aqui algumas das nossas novidades, a Rede Pindorama, ela que agora está atuando em Natal, Rio Grande do Norte, né, onde nasce, né, essa rede, essa reflexão sobre Pindorama a partir de uma linguagem da juventude, de povos e comunidades tradicionais, indígenas, negros e quilombolas e demais expressões e especificidades e conceitos de povos e comunidades tradicionais. E dentro disso, nós participamos de um festival Palco Giratório 2019, né, promovido pelo SESC, né, onde também tivemos que prestigiar, né, fomos convidados para prestigiar uma peça muito importante, né, que faz parte aí de uma transformação que vem sendo conversada, né, o universo do teatro. Eu como ator também tenho essa fascinação pelo teatro, pela expressão, o fato, né, de se projetar através de textos, né, e canalizar essas mensagens maravilhosas, representar. É uma arte divina que não é só da Grécia, né, também dos povos tradicionais, dos povos indígenas, de povos milenares, né, traz aí, não vem só da Grécia o teatro. É importante entender isso, né, essa expressão com essa palavra já existia em outras línguas e outras formas. E a gente assistiu, né, participamos aí desse movimento através do laboratório, né, não foi